Então, boa tarde mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs. Boa tarde para os irmãos aqui também da live que estão acompanhando a gente. Hoje a nossa palestra, o nosso diálogo consciencial, para quem está vindo de primeira vez, por que diálogo consciencial? Que é a hora que vocês vão conversar com as próprias consciências aí. Eu vou estar falando aqui algumas frases, não são verdades absolutas. Eu repito isso toda a palestra, gente. Eu não trago aqui verdades absolutas. Eu trago reflexões para a gente refletir junto, para a gente pensar junto. Então cada um de vocês aí vai fazer esse diálogo com as suas próprias consciências e com seus próprios pensamentos. O tema hoje é como lidar melhor com as dores da vida. Qual o sentido de tanta dor? Perguntinha para a gente já começar a pensar sobre o tema. Gente, é possível não sentir dor? É possível não passar por um momento de dor na nossa vida? Alguém aqui está só na felicidade o tempo inteiro, 100%? Se tiver, eu quero uma consulta. Porque eu ainda não consegui esse milagre, não. Então a gente sabe que a dor, gente, ela é inexorável. Agora a gente tem que aprender a lidar. Como seres humanos, seres inteligentes, dotados de consciência, como filhos do Criador. Então, divinos nós somos, eu costumo muito lembrar isso. A gente precisa, ancorar os nossos atributos divinos. E como é que a gente vai ancorar os nossos atributos divinos se a gente não começar a ancorar os nossos atributos humanos? Porque a gente não vai pular. A gente tem que primeiro aprender a ser humano. E quando a gente fala de ser humano, o que a gente está falando? Paciência, lealdade, honestidade, altruísmo, empatia com a dor do outro. A gente vai falar muito de dor hoje, Eu trouxe várias reflexões aqui, muito bem inspiradas, pelos nossos guias mentores, para a gente entender, por que de tanta dor nesse mundo, e se a gente está aprendendo alguma coisa com essa dor, porque senão não faz sentido. Sofrer por sofrer só para sofrer, não vale a pena. Então a gente precisa refletir um pouquinho melhor. Como estamos lidando com a dor do dia a dia? A gente está ficando frustrado, a gente está se revoltando, a gente não está sabendo lidar com a energia e canalizar essa energia da dor. Ou seja, ao invés de trabalhar em nosso favor, a gente está indo mais ainda contra nós mesmos. Faz algum sentido? Isso é bom? Então, como é que a gente está lidando com essa dor do dia a dia? Eu trouxe aqui uma passagem de Nietzsche, o filósofo alemão do século XX, lá da antiguidade, do século passado, na verdade, não é tão antigo assim. Ele já nos lembrava o seguinte, gente: somente a grande dor é o libertador final do espírito. E ele não estava falando de morrer, não, gente, do desencarne. Ele estava falando da morte em vida. Que somente os momentos de grande dor, gente, é que é capaz de nos libertar de muitas ilusões da vida. E ele continua: para ele, a dor não tornava ninguém melhor, mas tornava as pessoas mais profundas em seus sentimentos, em suas vidas. Então, eu costumo muito dizer aqui com os médicos, a gente conversar nos nossos estudos, desenvolvimento e educação mediúnica, e a gente tem um livro ali também para quem quiser buscar, Diálogo com a Luz sobre as Sombras. Então é a gente dialogando com a luz da nossa consciência sobre as sombras do mundo, sobre as dores do mundo. E nesse livro, a gente é ensinado um pouquinho que fala o seguinte, que a dor ela não nos ensina. Por que foi chegar a essa conclusão lá no livro? Gente, se a dor ensinasse, todo mundo aqui já era professor e mestre, era não? Se a dor mesmo ensinasse, não tinha mais ninguém sofrendo nesse mundo não. Mas a gente erra, aí a gente sofre, aí a gente comete o mesmo erro de novo. Não, Claro que sim. Uma vez, duas vezes. Aí a gente encarna, desencarna, reencarna, cometendo os mesmos erros de novo. Por quê? Como a gente está lidando com esses momentos de aprendizado. Então, se a dor não está conseguindo me ensinar a ser a minha professora, cada vez ela grita mais alto e dói mais, gente? Então, Nietzsche falava disso, gente, que para ele a dor também não ensina. Ela nos coloca num momento de profundidade. E aí, se a dor não ensina, o que é que ensina? Quem sugere aí, gente? Ou pela lei da dor ou pela lei do amor. A dor sensibiliza e o amor ensina. É o amor, tanto é o amor que ensina, que os seres iluminados só falam de quê? Amor. Vocês já ouviram algum Buda, algum dos Budas que passaram, não é um Buda só, são vários iluminados, Vocês já ouviram alguém falando assim, tem que sofrer, vocês têm que sentir dor, vocês têm que agradecer. Não, agradecer a dor a gente agradece quando a gente aprende mas não reverenciar a dor como amor. Entende? Tem uma diferença.
Então assim, Jesus Cristo, quando esteve na terra, né, sincretizado com o nosso Cristo Oxalá ali, no Alto Gongá, eles falaram todos da dor, falaram da dor, mas não falaram para a gente sentir dor para evoluir. Eles falaram: amem, ame a você mesmo como o seu próximo, ame o seu próximo como a si mesmo, seja amor, plante amor, colha amor. A dor é uma consequência para quem não entendeu a lei de amor. Então é uma escolha, é uma escolha. A gente sofre mais pelo que pode acontecer e pelo que já aconteceu do que propriamente pelo que está acontecendo. Olha só, então a dor que faz a gente sofrer, gente, é uma coisa que aconteceu lá atrás, a gente não consegue esquecer, ou então uma coisa que pode acontecer no futuro, porque a dor mesmo que já aconteceu aqui, ela não tem mais a fonte, a causa dela já não existe mais, mas a gente continua sofrendo por ela. É ou não é, meu povo? Então assim, a dor, quando ela dói na hora, se a gente sentisse só na hora, sofresse aquele momento ali na hora que a dor está doendo e parasse, quando a causa parou de agir, estava tudo bem, mas não. Teve uma causa aqui, vou dar um exemplo aqui, eu gosto sempre de trazer esses exemplos, né? Encontrei ali com a princesa da minha vida, sabe aquele amor? Estava ali na parada do ônibus, no busão, aquela chuva, tempestade, olhei, tinha uma gatinha, ou um gatinho, né? Olhei assim e falei, coraçãozinho, ó, tô batendo aqui, ó, vixe Maria, tô apaixonado, né? Amor da minha vida. Aí eu consegui, tá, tô ali no relacionamento com esse amor da minha vida. Só que aí, gente, tem um problema ali, uma desilusão, né? Aí a gente brigou, não quero mais nada. Eu vou sofrer com isso ali só naquela semana, naquele mês, ou vou ver a pessoa 10 anos depois, vou olhar para ela e vou praguejar aquela pessoa. Gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente está praguejando a pessoa. E quando a gente vê essa pessoa com outra pessoa, com o novo amor dela? Eita fé, né? Aí tem gente que vai nos terreiros de Umbanda querendo fazer coisa. Aqui no Cerus a gente não faz esse tipo de coisa. Já avisou. Inclusive nossos guias, ó, fala assim, cadê o amor próprio? Né? Cadê o seu magnetismo natural? Aí trabalha dentro da gente, para a gente resolver curar realmente interiormente o que a gente precisa. Então, gente, a gente sofre pela dor, assim, uma dor que passou, a gente vive uma vida inteira. Ah, que meu pai, quando eu era pequeno, fez isso, eu nunca vou perdoar. Que minha mãe fez isso quando eu era pequeno, eu nunca... Não é? A gente não tem umas coisas dessas? É uma vida inteira. Então, aconteceu a dor lá atrás, a gente não consegue sair desse processo. Então, a gente sofre mais pela dor que aconteceu, por uma dor que pode acontecer, do que propriamente por uma dor que está ocorrendo aqui agora. Todos sabemos dizer o que nos faz sofrer. Por exemplo, o que eu não gosto, eu sei exatamente. E quando uma pessoa faz uma coisa que eu não gosto, eu viro uma lata. Mas se alguém me perguntar assim, Padrinho Sérgio, o que realmente te faz feliz? O que te faria mais feliz do que você já é? Aí a gente, então, peraí, deixa eu ver. A gente não sabe. Porque a nossa mente está o tempo inteiro focada nas dores e nos sofrimentos. Quando alguém pergunta assim, o que te faria feliz nessa vida? O que mais te faria feliz? Você para ali para pensar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e você não chega a uma conclusão. Sabe por quê? A gente não se conhece. A gente não se conhece. Então, quando alguém pergunta o que te faria realmente feliz nessa vida, a gente fica, então, não sei. Eu acho que tal coisa. Não, você acha que você tem certeza? Então, não sei. Mas o que te faz infeliz? Aí você faz uma lista. Você escreve assim, pega aqueles papel A4 assim, frente e verso, uma resma. Escreve tudo que te faz infeliz. Mas as coisas que fazem a gente feliz a gente não sabe. Por quê? A gente não para pensar sobre a nossa felicidade. Porque a gente está o tempo inteiro ocupado com o nosso sofrimento. E quem só tem tempo para sofrer, gente, não tem tempo para ser feliz. Se a gente não acordar para isso, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca e a dor vai aumentar. Uma coisa também que me veio aqui, quando alguém pergunta assim, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Se eu perguntar assim, quem é você? Aí você vai falar, né? Eu sou um administrador, sou um administrador, eu sou um advogado, eu sou uma advogada, né? Eu sou uma pessoa meio ociosa no dia a dia, preguiçoso, né? O que está fazendo nada. Mas enfim, a gente fala da gente, não de quem a gente é, mas das nossas qualificações profissionais e tudo. Então isso virou tão ordinário e comum que quando alguém pergunta quem é você,
De novo a gente volta para o mesmo ponto, que a gente não tem autoconhecimento, a gente não se conhece. E quem não se conhece não se reconhece. E aí a gente não sabe, na verdade, quem nós somos. Eu sei os currículos que eu tenho, eu sei as empresas que eu passei, eu sei as experiências profissionais que eu angariei, mas eu não sei quem eu sou em essência. O que minha alma veio fazer nesse mundo, o que ela veio receber nesse mundo, né? Qual é a sua maior dor? Você acha que a maior dor de todo mundo é a mesma dor que a sua? Vocês acham, gente? Pensa aí no que é a sua maior dor. Agora pensa, será que a dor do irmão do lado, da irmã do lado, é a mesma dor que a sua, essa maior dor para você? Eu costumo dar um exemplo aqui. Sabe esse povo, assim, esses irmãos e irmãs nossos que é meio doidinho, assim, que falou em guerra, eles querem ir para a guerra, matar ou morrer? Em nome da pátria, em nome do presidente, em nome do país, esse povo é meio doido, né? Mas enfim, tem gente que tem essa loucura aí. Gente, para eles ir para a guerra é dor? Não é. Então a dor de cada um, gente, é a dor de cada um. E por que eu estou falando dessa dor? É importante a gente entender o significado mais profundo de empatia. Então, o que é ser empata? Eu ter empatia por alguém. Quando algum irmão ou irmã minha está em sofrimento, eu me colocar no lugar dessa pessoa. Isso é o primeiro passo da empatia, mas isso ainda não é empatia. Empatia não é só se colocar no lugar do outro e falar assim, caramba, deve estar doendo, deve estar sofrendo, deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar. A empatia, ela começa quando eu dou o próximo passo. Eu primeiro reconheço a dor e o sofrimento do outro, falo assim, caramba, eu não gostaria que fosse comigo, então deixa eu ver o que eu posso ajudar. Eu começo a ser empata quando eu falo o seguinte, o que você precisa de mim? Eu coloco na mão da pessoa o que eu poderia fazer para ela se sentir um pouco mais aliviada. O empata, a gente pensa que o empata, a empatia é eu fazer por ela o que eu gostaria de fazer, o que eu estou disposto para fazer. Isso não é empatia. Isso é de novo um egoísmo transvestido de empatia. Porque na verdade eu até te ajudo, mas do meu jeito. Então às vezes a pessoa não quer lição de moral. A pessoa só quer ser ouvida. E a gente, ó, chama atenção. Isso é ser empata? Não é. Isso é ter empatia? Não é. Ah, mas eu estou aqui, poxa, eu estou aqui para te ajudar. Eu falei, não, desculpa. A gente ajuda uma pessoa do jeito que ela quer ser ajudada, que ela pode ser ajudada, que ela gostaria de ser ajudada. Desde que seja saudável também. Mas entende que empatia não é só me colocar no lugar da pessoa e eu querer que ela tome a decisão que eu tomaria se eu estivesse no lugar dela. Um exemplo aqui, todo mundo aqui conhece um casal que está passando por problemas. Na nossa cabecinha ingênua e imatura, a gente quer que eles separem logo. Gente, é muito difícil para a pessoa que ama, que está numa relação mesmo difícil, separar. Então empatia não é a gente falar, você tem que tomar vergonha na cara, você tem que separar. Não. A gente tem que dar poder de escolha para a pessoa. Agora, como bons irmãos, boas irmãs, a gente vai tentar orientar, vai tentar entender ali qual é o panorama para poder orientar, mas, gente, empatia é respeitar a escolha da pessoa e continuar ajudando, porque às vezes é um processo de despertar daquela pessoa. Agora, tem uma coisa que a gente fala muito assim, né? Ah, mas a minha dor é a maior dor do mundo. Por isso que eu perguntei aqui, né? Será que a nossa dor é a maior do mundo para todo mundo? Não é. Por quê? Eu ouvi isso uma senhora falando até no Facebook. Quem foi que inventou a balança para pesar a dor de cada um? Alguém conhece essa balança? Eu não conheço. Então por que a minha dor é mais pesada, ela é maior? Não existe essa balança, gente. Uma criança que leva um primeiro tombo e rala o joelhinho dela, a maior dor para ela do planeta é aquele joelho ralado. Uma criança que tem trauma de injeção, até adultos que tem trauma de injeção, a maior dor para essa pessoa é uma injeção. Mas a gente olha com o quê? Com desdém, com crítica, porque a minha dor, ela vale, né? Precisa ser cuidada, mas a dor dos outros sempre é menor. A minha é sempre maior. A gente tem, né? Então eu sou sempre o último dos moicanos, né? O maior sofredor desse planeta. Então tem gente que fica competindo quem sofre mais, né? Aí chega aquela amiga sua, chega do seu lado, não, que eu tô passando por um momento difícil. Aí a pessoa começa a desabafar com você, aí você, não, mas peraí, deixa eu te falar das... Não, isso aí não é nada. Você não sabe o que eu estou passando, né? Ou seja, a minha dor sempre é maior. Gente, a gente tem que ter cuidado com isso. Tem a hora de ouvir, tem a hora de calar, tem a hora de ajudar, também tem a hora de deixar a pessoa caminhar. Mas é importante a gente entender esse processo da dor.
A dor, ela tem uma relação, gente, de acordo com a bagagem espiritual de cada um aqui nessa terra. Então, cada um dá um significado para a dor que é muito individual, que é muito peculiar. E a gente tem só que respeitar. Só que respeitar. A dor é a pedagogia da vida. Gente, o que é pedagogia? Ensinamento, ensino, né? Aprendizado. Pedagogia tem a ver com isso, para a gente falar de maneira bem ampla aqui. Então, a dor é a grande pedagoga. E eu gosto de falar assim que a dor ela é a grande professora, mas não é a professora que ensina, porque como eu falei, o amor é esse professor que ensina, mas a dor é essa pedagogia de nos despertar para o aprendizado, de nos dar o caminho, como os grandes filósofos faziam na antiguidade. Eles não davam para a gente as respostas, eles estimulavam o nosso pensar, o nosso refletir, o nosso amor pela sabedoria. E essa é a chave. Então a dor é essa, que nos estimula a refletir, a pensar, a olhar para o outro, a entender um pouquinho o mundo do outro, porque eu só quero que entenda o meu mundo, mas eu não quero entender o mundo dos outros, a dor do outro. Então a dor é essa grande pedagoga que a gente precisa entender. Dá para negar isso, gente? Que a dor ela vem dar essa chacoalhada na gente, uma sensibilizada assim na nossa alma para a gente ficar um pouquinho mais sensível com a dor do mundo, com a dor do outro e às vezes com a dor, a nossa própria dor, para a gente poder cuidar da nossa dor, né? E para que ela não se repita. É pedagógica porque é ela que nos motiva a nos retirar de situações prejudiciais, ameaçadoras, insustentáveis ou dolorosas. Gente, se não doesse, a gente parava de fazer aquilo que a gente está fazendo? Eu estou num relacionamento ruim. Obviamente que primeiro a minha energia vai ser para resolver esse relacionamento, para reajustar. Mas eu tenho que ficar a vida inteira tentando corrigir uma coisa que... Tem aquela história, né? Quando um não quer, dois não briga. Agora, quando um não quer também, dois se relacionam, gente? Não. Então a gente também tem que ter a sabedoria para saber lidar aí com essa questão. Eu vou até onde eu estou bem para continuar, para permanecer. Isso é importante. Então, mas se não houver o momento da dor, é que nem uma farpa. Se entrar uma farpinha no nosso pé, gente, e essa farpa não doer, a gente tira? Não, a gente vai deixar inflamar, vai virar uma septicemia ali, uma infecção geral, e a gente não tira a farpa. Tem que doer para a gente tirar. Tem que doer o machucadinho para a gente cuidar, para a gente passar um remedinho. Eu estou com um problema estomacal, gente. Se não doesse, se nunca doesse o estômago, a gente ia procurar um médico, um remédio? Não ia. E as dores da alma é a vida, é a própria dor, como um grande termômetro nos avisando: cuide da sua alma, cuide do seu corpo emocional. Se está doendo, é porque precisa ser cuidado. Então a dor, ela é essa grande pedagoga aí. A dor nunca é a causa em si mesma, mas apenas o efeito de algo. Gente, quando está doendo aqui no meu pé, a farpa entrou no meu pé. Se eu tirar a farpa, a dor continua ali, continua. Porque a causa da dor ficou ali, que é o machucado. A farpa ali, a dor na verdade é o efeito, a causa é a farpa que entrou. Me corrigindo aqui, né? Então ali, eu tiro a farpa, a causa, eu tirei ela, mas os efeitos delas ainda continuam ali. As dores emocionais são muito parecidas. Quando a gente tem um problema conjugal, de relacionamento, em qualquer local profissional, tem um momento da dor, que é uma causa, mas a gente tem que entender que a dor é só um efeito dessa causa. Ora, para eu não sentir essa dor novamente, eu preciso lidar com a causa. Eu vou cuidar da dor, mas eu preciso olhar para a causa. Se eu não for na causa, por exemplo, se eu não tirar a farpa do meu pé e ela continuar lá, a dor continua, pode inflamar, pode piorar. Então eu tenho sempre que cuidar do efeito, mas jamais ignorar a causa. E assim emocionalmente. Então se eu estou num relacionamento conturbado, se eu estou familiarmente numa relação conturbada, eu não posso ficar olhando o que me machuca, o que me dói. Não, será que eu estou causando essa desarmonia? Será que eu sou o chato da família? Sou encrenqueiro? Sou crítico? Então a gente tem que olhar assim, um relacionamento amoroso também. Eu falo muito isso aqui nas palestras, eu quero um relacionamento perfeito. Será que eu sou um bom relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira? Se eu não sou, como é que eu quero que essa pessoa seja, né? Sofrer por sofrer não vale a pena. Então vamos refletir juntos aqui. Eu trouxe várias fasinhas, eu vou falar rapidinho para não ficar muito cansativo, gente. A dor
só vai ter algum sentido na sua vida